Se você aprendeu na escola que em 1500 os portugueses chegaram aqui e encontraram índios, precisamos atualizar esse conceito agora. A palavra índio surgiu como um erro geográfico de Colombo, que achou ter chegado às Índias. Além de ser um erro no mapa, o termo índio cria a falsa ideia de que todos os povos da América eram iguais. O termo correto é indígena, que significa originário da terra. Ou a gente pode usar povos originários, como a gente está fazendo nesta aula de hoje. Essa mudança não é só politicamente correta, ela reconhece a imensa diversidade dos primeiros habitantes do nosso continente e, nessa aula especificamente, do nosso país. Mas, afinal, quantos eram esses povos e quem eram esses povos? Os historiadores estimam que antes da chegada dos europeus havia no Brasil entre 3 e 5 milhões de pessoas, divididas em centenas de sociedades totalmente diferentes umas das outras. E ao contrário do que muita gente pensa, esses povos não ficaram no passado. Apesar da violência e do processo colonizador, hoje, segundo o censo do IBGE de 2022, o último censo que aconteceu, são quase 1.700.000 indígenas no Brasil. Eles estão em aldeias, cidades, universidades e na política. O povo indígena, além de atual, ele é atuante. Acha que todos eles falavam a mesma língua? De jeito nenhum. Pense num tronco linguístico como uma árvore, da mesma forma que o português, o francês e o espanhol vêm do mesmo tronco linguístico, que é o latim. As línguas indígenas se dividem em grandes troncos. O tronco tupi era principalmente distribuído pelo litoral brasileiro. É dele que vêm os povos tupi-guarani e povos tupinambá. O tronco macro-G era predominantemente no interior do país, no Cerrado e nos Planaltos. E os troncos Aruaque e Caribe ocupavam grandes regiões na Amazônia. Um indígena guarani não conseguia se entender com o povo Yanomami, por exemplo. Não era só um povo, era um verdadeiro multiverso de linguagens e culturas, conforme a gente vê no mapa aqui. Estima-se que existiam mais de 1.000 etnias no país. Agora uma pergunta: se a maioria dessas sociedades não usava escrita alfabética, como elas conseguiam registrar a própria história? Bom, elas usavam especialmente duas formas: a tradição oral, que era o conhecimento passado entre gerações, e o uso de mitos para criar histórias que fixassem na cabeça desses indivíduos. Era uma cultura que predominantemente era passada pelos mais velhos. E a cultura material, como cerâmicas, cestas, pinturas corporais, como a gente está vendo nas imagens aqui, que não é um mero enfeite. Cada um desses dados era uma forma de linguagem. Cada padrão geométrico contava uma história, contava quem era aquela pessoa, contava que papel desempenhava naquele grupo. Os artefatos eram legitimamente material primário histórico. Isso é o que a gente pode chamar de multiculturalismo. A cultura brasileira não existe sem a matriz indígena. Tomar banho todos os dias era uma herança indígena. Comer pipoca, mandioca, abacaxi são conhecimentos indígenas. Dormir em rede, usar palavras como carioca e jacaré, tudo isso veio dos povos originários, veio dos indígenas e dos nossos antepassados. E valorizar essa história é entender e valorizar quem realmente nós somos. Para fechar nossa aula como uma forma de exercício, a gente pode colocar em prática da seguinte forma: vocês podem descrever um acontecimento marcante da escola de vocês ou da vida de vocês com desenhos sem usar a forma escrita. E o exercício posterior é decodificar esse desenho que conta uma passagem importante da vida de vocês de forma oral. Vocês vão explicar o que está desenhado ali. Porque era assim que esses povos indígenas criavam conhecimento, passavam conhecimento, criavam a própria cultura, valorizavam a própria cultura
E isso é uma coisa que a gente também consegue fazer. Além do mais, a linguagem não escrita, ela está presente nas mais diversas formas da nossa sociedade. Assim como as pessoas que não são, infelizmente, alfabetizadas nos tempos atuais, o que ainda são muitos, apesar dos muitos esforços educacionais das últimas décadas, portanto, elas também contam as suas histórias de forma oral. E isso aconteceu provavelmente dentro da família de vocês, com o avô de vocês, com o bisavô de vocês, que contava coisas como não pode comer manga e tomar leite imediatamente, que é uma frase extremamente simples, mas conta muito da história do Brasil, conta sobre escravidão, conta sobre propriedade privadas, conta sobre as preocupações que os senhores tinham sobre furtos e roubos dentro das suas propriedades, especialmente dos indivíduos escravos, escravizados, que fugiam e que, eventualmente, por medo desta fala, ou só consumiam a manga ou só bebiam o leite, né? E mostra que a oralidade, ela, ainda que pareça muito simples, ela é extremamente complexa, precisa ser valorizada. Não existem saberes de maior ou menor valor, existem saberes complementares. A gente aprende o valor de uma erva, a gente aprende o valor de um princípio ativo, muitas vezes a partir da fala de uma etnia indígena, muitas vezes a partir de um povo indígena. A ciência, diversos laboratórios passam a investigar uma série dessas falas e transformar essas falas em remédios que a gente usa até hoje, né? Então, essa é a mensagem que fica para vocês, que o termo índio é um termo anacrônico e inadequado, que o povo indígena não é um povo só, são diversos povos com diversas culturas, com diversas etnias, que quando do descobrimento em 1500, que em Portugal, na mesma época, existiam cerca de 1.800.000 indivíduos, ou seja, tinha quase 3 vezes mais pessoas aqui no Brasil do que em Portugal, nos nossos descobridores, e que esse povo, ainda que pareça no imaginário das pessoas extinto, acabado, ao contrário, ele está muito atuante, ele está muito presente. Alguns autores que eu vou deixar aqui escritos, eles produziram história escrita acerca de seus povos, eles conseguem preservar as suas memórias, e isso é muito importante. É importante que a gente preserve, é importante que a gente saiba o valor desses povos e que a gente leve para dentro da sala de aula e para dentro das nossas vidas o verdadeiro valor dos povos originários na nossa formação, tanto linguística quanto cultural, quanto os nossos hábitos. Valeu? Se você gostou desse conteúdo, um conteúdo mais rápido, um conteúdo mais ágil, um conteúdo que serve para você fazer um trabalho de faculdade, um trabalho de escola, mesmo aqui da internet, deixa o seu like, siga a gente. Aqui é uma breve história. Aqui a gente está fazendo uma aula rápida, prática, objetiva e com o principal foco, que é passar para vocês um conhecimento fácil de utilizar nas diversas áreas da sua vida. Valeu, até a próxima. Bem-vindos ao Uma Breve História. Curta este vídeo e ative o sininho. Deixe seu comentário para nós e inscreva-se no canal.